Recentemente, a Tax Foundation divulgou o seu índice dos países mais competitivos quando o assunto é tributação. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são esses países, vou mostrar a minha interpretação sobre essas informações e como que elas podem beneficiar você. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre como que internacionalizar os seus negócios e o seu patrimônio pode ajudar você a ganhar mais dinheiro e a proteger aquilo que você já conquistou. Então nós falamos sobre assuntos como investimentos, negócios, blindagem patrimonial, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, paraísos fiscais, planejamento tributário, residência fiscal, segunda nacionalidade, por aí vai. Para entender mais, confere o nosso site que o link vai estar logo aqui abaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei para o YouTube te recomendar mais conteúdo como esse. E hoje nós vamos falar sobre o índice dos países que são considerados mais competitivos quando o assunto é baixa tributação, segundo a Tax Foundation. Mas a Tax Foundation, como sendo um braço da OCDE, fez esse índice tão somente em relação aos países que são membros da OCDE. Se você não sabe, a OCDE é um bloco internacional de países ricos e com altíssima tributação, cuja principal atividade é basicamente fazer lobby para que outros países também tenham alta tributação. Porque você sabe, a ânsia dos países é por cobrar mais impostos de você. E fica muito difícil fazer isso quando os vizinhos não estão cobrando. Então eles se organizaram para cartelizar aí o aumento da tributação. Competitividade não é algo que eles desejam. E o mais curioso é que muitos dos defensores das bandeiras da OCDE que estão lá dentro, eles mesmos não pagam altos impostos para eles. Eles querem altos impostos para você. Para eles a conversa é diferente. Mas enfim, o ponto é que, considerando que esse índice foi feito em relação aos países da OCDE, dentro dele você não vai ver os países que realmente são competitivos quando o assunto é baixa tributação. Você não vai ver países como Ilhas Virgens Britânicas, como Neves, como Emirados Árabes Unidos, Malásia, Labuan mais precisamente, e por aí vai. Então, esse é um índice que faz mais sentido principalmente para as empresas multinacionais, que precisam ter uma presença dentro da OCDE, ainda mais nesse contexto aí do imposto mínimo global que vai atingir principalmente elas. É um índice que é interessante para a gente acompanhar, mas definitivamente não são os melhores países para nós montarmos as nossas estruturas, ou pelo menos para a maior parte dos inscritos aqui do canal que ainda não chegaram na casa dos bilhões e vão ser afetados por um imposto mínimo global. Mas então vamos aqui à tela entender quais são esses países que compõem esse índice. E aí você pode ver que esse índice ele é divulgado anualmente, mas ele não traz o dado do ano, na verdade ele é acumulativo, então ele vai mostrar qual que foi o desempenho desde o seu começo, lá em 2014, até hoje, nos últimos 8 anos aí. E aí a primeira informação que nós temos aqui são os 5 países que melhoraram no ranking nesses últimos tempos. Em primeiro, o que mais melhorou, vamos ter Israel, que foi da posição 28ª em 2014 e agora está na posição 14ª. Israel é um país com altíssima tributação, mas entre os membros da OCDE, ele tem apresentado aí um desempenho interessante, então, muito provavelmente por conta de ser o paraíso das startups, como eu já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E aí na segunda posição do país que mais apresentou melhora, nós vamos ter os Estados Unidos, que saiu da posição 31ª em 2014 para a 21ª. Em terceiro, a Hungria, que saiu da posição 21ª para a 13ª. Depois o Chile, da 33ª para a 27ª, depois o Canadá, da 25ª para a 20ª. Aí descendo aqui na tela, os países que pioraram a sua posição aí nos últimos anos. Em primeiro a gente tem a Holanda, que foi da 7ª para a 12ª, a Turquia, que foi da 12ª para a 17ª, a Polônia, que foi da 30ª para a 36ª, a Bélgica, que foi da 15ª para a 23ª, e a Colômbia, da 17ª para a 31ª. Aí descendo mais aqui na tela, aí sim, nós vamos ter a lista
completa de quais são os desempenhos desses países nos últimos tempos. Você vai ver que são 38 países e, como eu falei, nenhum deles é realmente competitivo. Em primeiro lugar, a gente vai ter a Estônia. A Estônia é um país que pode ser muito atrativo para as empresas de tecnologia também, muito por conta desses programas que eles fizeram para atrair as empresas desse setor, o visto ser um país digital, ter a residência virtual, enfim. Eles realmente têm mandado bem nisso daí. Já fiz um vídeo falando sobre a Estônia também, vou deixar aqui no izinho. Mas o ponto é que esse programa da Estônia, na minha perspectiva, ele está até um tanto quanto hypado. Ele atraiu muitas pessoas, atraiu a atenção de muita gente, inclusive da OCDE, talvez até por isso ele esteja na primeira posição como um país mais competitivo do bloco em termos tributários. Mas ele ainda tem alguns problemas ali, a coisa não é tão boa assim. A empresa lá, por exemplo, ela não é que não paga imposto, ela paga sim, e é 20%. É só porque é possível fazer um paranauê ali para conseguir contornar isso daí. Mas se você faz trade na bolsa, por exemplo, day trade principalmente, toma muito cuidado porque o buraco é mais embaixo. Aí seguindo aqui no índice, voltando na tela, nós vamos ter na segunda posição a Lituânia. Bom, basicamente eles copiaram o modelo da Estônia, é algo muito parecido. Em terceiro lugar, nós vamos ter a Nova Zelândia. É um país interessante em termos econômicos, conseguiu prosperar economicamente apesar de não ser industrializado, é forte na exportação aí de produtos agrícolas, já falei sobre eles em um outro vídeo. Não é um lugar que eu montaria um negócio, afinal, se ele é voltado 100% para exportação, bom, não tem por que estar lá necessariamente para ter uma coisa. Em quarto lugar, nós vamos ter a Suíça, um dos maiores centros financeiros do mundo, já foi bem maior. Para se ter private bank, pelo menos já foi mais interessante. Hoje em dia ainda é, mas é caro, prefiro os Estados Unidos, por exemplo. Em quinto, Luxemburgo, país com características parecidas com a da Suíça, nesse sentido de private bank, mas ainda mais private, você só entra lá se você realmente for milionário em euros, dezenas de milhões provavelmente. Em sexto, Lituânia. Em sétimo, República Tcheca. Em oitavo, a Suécia. Em nono, a Austrália, que é um país que eu já não considero mais livre depois do que aconteceu nos últimos anos, mas sempre foi muito interessante. Em décimo, a Noruega e por aí vai. E por aí vai, a lista vai até a posição 37, os países aí da OCDE, os países que não são realmente tão competitivos. Mas o mais interessante nessa lista é a gente observar o caso de Portugal, um país que muitas pessoas aqui no canal têm um afeto e acham que é interessante para montar uma estratégia de internacionalização. Eu também gosto bastante desse país. Veja comigo aqui na tela que Portugal está na posição 34ª nesse ranking, que é uma das últimas posições. Realmente bastante negativo, porque já é uma lista de países que não são tão competitivos assim, e Portugal ainda está numa das últimas posições. Mas isso acontece principalmente por conta de o sistema tributário para quem tem empresas por lá. É muito pesado. Agora, para quem vai morar em Portugal, aplicando para o sistema do residente não habitual, por exemplo, aí já tem um sistema tributário especial, muito mais competitivo, muito mais atrativo para você. Para você não ter um negócio lá, mas sim viver de renda passiva, eventualmente, ou ainda morar lá, mas ter um negócio em outro país, aí pode ser que seja interessante. Tá bom, isso é um pouco mais complicado, você morar em um país e ter um negócio em outro, tem aquelas regras de CFC, que são relativas à gestão, controle da empresa, mas isso é possível se for tomado alguns cuidados, e aí Portugal pode ser interessante, pode ser uma rota de escape para você pagar menos tributos, ainda que nesse ranking esteja numa posição negativa e que esse ranking por si só já seja de países que não são tão atrativos assim em questões tributárias. É por isso que é sempre quando a gente vê esses rankings, esses índices, bom interpretar o que está por trás dele. Não basta ver e tomar a primeira posição como uma verdade absoluta de sendo o melhor país e a última como sendo o pior, porque cada país tem as suas nuances e alguns são bons em algumas coisas, outros são ruins em outras, como eu já expliquei quando a gente analisou o ranking do FSI, que eu vou deixar no vídeo aqui no izinho para que você possa conferir também. E aí, voltando aqui na tela, dando sequência nessa matéria, eles vão falar mais particularmente sobre o que cada um desses países fez aí para subir ou piorar nas posições. Aí eles vão falar aqui que Israel se beneficiou da simplificação das obrigações de declaração de imposto por lá.
Mas veja, simplificar de verdade é nem precisar fazer declaração, então ainda não é um país tão competitivo. Emirados Árabes Unidos, por exemplo, seria mais interessante. Os Estados Unidos, eles colocam que também melhorou porque facilitou para que você faça as deduções dos impostos ali na hora de fazer a sua declaração. Deduzir é legal, mas bom mesmo é se nem tivesse essa tributação, não é verdade? O caso dos Estados Unidos é um país bastante controverso, porque para quem mora lá, ele é quase que um inferno fiscal. Mas para quem não está lá e não é americano, ele goza de diversas alternativas. Você pode até ter uma empresa lá que, dentro de algumas condições ali muito particulares, ela nem vai pagar tributação. Então, é realmente uma moeda de dois lados, digamos assim. Aí vai aqui no texto, vai falar da Hungria também, que está com o imposto em 9%, o imposto mais baixo. Quando o mais baixo da lista é 9%, a gente vê que os impostos realmente são altos. O Chile, que na minha perspectiva está devagar indo no caminho errado. Canadá, Holanda, Turquia, Polônia, Colômbia, por aí vai. Aí depois aqui tem uma tabela comparando a posição de cada um desses países, tanto no ranking lá de 2014, como também agora em 2021. Então essa lista, ela é interessante de ser conhecida, principalmente para quem quer ou precisa ter uma empresa em algum país na Europa, algum país membro da OCDE, para poder fazer algum negócio que facilite por lá. Você deve saber, quando um país se torna membro desse bloco de países com alta tributação, eles acabam por sufocar mais os tributos de quem é morador desse país. Mas, por outro lado, facilita a relação entre os países membros do bloco. Então facilita para você ter empresa em um país e vender para outro. Facilita que os negócios aconteçam, as interações entre as empresas dos diferentes países membros do bloco. Então às vezes você precisa estar lá. Mas aí você tem que pensar, por que você vai montar o seu negócio no Canadá, por exemplo, para acessar um mercado de milhões de pessoas, um mercado consumidor forte, mas que o imposto é alto, se você pode acessar, por exemplo, o mercado dos Emirados Árabes Unidos, que tem características parecidas com a do Canadá, de ter um forte público consumidor, mas em compensação o imposto é zero. Talvez faça mais sentido você focar em montar uma empresa lá, focar em vender o seu serviço, o seu produto online para um público consumidor de lá, porque aí você vai potencializar ainda mais o seu resultado. Você tem um público consumidor bom, robusto, com dinheiro, em quantidade, e você está em um país que o imposto, diferente dos membros da OCDE, é baixo. Por que montar lá então? Eu reconsideraria. Essa é a minha interpretação sobre esse índice e é isso que eu recomendo, como eu acredito que sendo o que pode beneficiar você no seu projeto de internacionalização. Ah, mas Guilherme, não tem jeito, vou ter que montar na OCDE. Bom, provavelmente no teu caso tem jeito sim, a menos que você seja uma multinacional. Mas se não tiver, a lista é essa daí. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.